Nascida de um berço de cantores, o destino de Whitney Houston estava quase escrito. Era, e é uma das vozes mais maravilhosas do mundo porque, apesar de já não estar fisicamente, seu tom inconfundível continua soando em todos os lugares. Quase todas as músicas que ela fez foram sucessos imediatos, assim como aconteceu com diferentes interpretações que ganharam vida novamente graças à sua voz. Ela, por sua vez, foi a protagonista de uma vida que lhe escapou das mãos. As adições criaram um caminho paralelo ao sucesso que ela estava alcançando, e ambos os caminhos acabaram se unindo em um trágico desfecho. Um trauma de sua infância deixou um grande vazio em sua vida adulta, que só pôde ser preenchido por drogas. E essa dor insaciável foi tão pesada que acabou a afogando. 11 de fevereiro de 2012, o dia em que Whitney Houston morreu. Whitney Elizabeth Houston nasceu 9 de agosto de 1963 em Newark, Nova Jersey. Seu destino como cantora não foi por acaso. Era filha de uma referência do gospel de Sis Houston, que havia sido vocalista de Elvis Presley e Aretha Franklin. Além disso, Whitney também foi sobrinha de outra bem-sucedida cantora de soul e pop, e prima de Dionne Warwick. Por suas veias, corria desde pequena a possibilidade de triunfar no mundo da música. Quanto ao seu pai, John Russell Houston era chefe de planejamento da administração do primeiro prefeito negro de Newark, Ken Gibson, justamente em uma época em que havia muita corrupção urbanística. Ela cresceu no gueto cercada pelos distúrbios raciais que castigaram seu bairro no final da década de 60. Todos a conheciam por Nippy, apelido que seu pai lhe deu quando era apenas um bebê. Ela sempre foi a preferida dele por ser a única menina e a menor de 3 irmãos. Mas esse amor preferencial tinha um motivo sombrio. Em um documentário realizado sobre a vida da cantora Whitney Houston, afirmou-se que ela sofreu abusos sexuais por parte de seu pai durante a infância. O diretor deste documentário e sua pesquisa anterior disse que notou algo estranho nela, disse que ela estava sempre perturbada. Depois, em uma entrevista com Mary Jones, uma ex-assistente da cantora, as dúvidas seriam removidas e confirmaria que o abuso realmente aconteceu. Muitos atribuem que essa experiência traumática foi o que anos depois detonaria a carreira da cantora. Whitney começou sua carreira cantando no coral da igreja. Na The New Hope Baptist, aos seus 11 anos, aprendendo também a tocar piano. Devido à sua facilidade e bela voz, sua mãe lhe ensinou canto. Enquanto continuava a frequentar a escola, 4 anos depois, já cantava nos coros de maneira profissional, ao lado de sua mãe Cissy. Teve aparições nos coros de importantes artistas, como Lou Rawls e Chaka Khan, sempre no estilo soul, blues e jazz. No final dos anos 80, a bela Whitney começou sua carreira como modelo, e até mesmo suas fotos apareceram em algumas revistas, como a Seventeen de 1981. Mas sua participação em 1982 como vocalista na banda de funk experimental chamada Material foi o que chamou a atenção das primeiras gravadoras. Foi assim que em 1983 assinou com uma delas e abriu caminho para o sucesso absoluto. De qualquer forma, Whitney teria tido uma oportunidade muito antes. Em 1977, ela esteve como cantora de apoio no single Life is a Party, da banda Michael Sager, e depois em outra música com Chaka Khan. Nesse momento, já era óbvio seu potencial, e também lhe ofereceram um contrato com uma gravadora, mas sua mãe Cissy priorizou que ela terminasse o ensino médio e negou a oportunidade. A pessoa que a ouviu e a descobriu em uma apresentação da banda Material não foi ninguém menos que Clive Davis, o fundador e presidente da Arista Records. Foi com a Arista que Whitney teve seu primeiro sucesso comercial, Hold Me, em um dueto com o cantor Teddy Pendergrass. Esse single esteve nos tops dos mais ouvidos naquele momento e Whitney continuou fazendo o mesmo, cantando também com o conhecido Jermaine Jackson, seguindo com aparições em programas de televisão. Finalmente, em 1985, a artista se consolidou com o lançamento de seu álbum de estreia, Whitney Houston. Suas músicas tocavam em todos os lugares, Saving All My Love For You e How Will I Know foram seus grandes sucessos. No ano seguinte, sua prima Dionne Warwick entregou-lhe, em um momento emocionante, um Grammy por Saving All My Love For You.
Chegou a vender 25 milhões de cópias em todo o mundo, metade delas apenas nos Estados Unidos. Começava uma ascensão que parecia não ter fim. Seu segundo disco, Whitney, foi lançado em 1987 e obteve tanto sucesso quanto o primeiro. Em sua turnê de apresentação, cantou em um concerto em que se comemorava o aniversário de Nelson Mandela e fundou uma organização sem fins lucrativos com o propósito de ajudar as crianças necessitadas, chamada Fundação Whitney Houston. Todas as suas músicas se tornavam um furor e superava suas próprias marcas na lista da Billboard e R&B. Milhões de seus discos eram vendidos, e assim começavam suas primeiras turnês, sabendo que era imparável. Assim começava uma nova década e com ela um novo disco, o terceiro, chamado I'm Your Baby Tonight. Conseguiram vender 10 milhões de cópias em todo o mundo, das quais 4 milhões foram em seu país, e foi premiada com 4 Billboard Music Awards em 1991. Uma curiosidade sobre isso foi que no mesmo ano ela foi convocada para cantar no Super Bowl número 25 na Flórida. A música cantada naquela noite foi gravada como single, que alcançou a 20ª posição e se tornou a única versão do hino americano que conseguiu obter um disco de platina e, obviamente, foi um sucesso de vendas. O dinheiro arrecadado foi destinado à Cruz Vermelha Americana em benefício dos veteranos da Guerra do Golfo e suas famílias. Whitney sempre se ocupou de ajudar a partir de sua posição a diferentes organizações e fundações, principalmente os mais desprotegidos, as crianças doentes com câncer ou sem lar. Inclusive, em 1989 criou sua própria fundação, a Fundação Whitney Houston para Crianças. O ano de 1992 chegou para transformá-la em uma revelação da tela grande, junto com um ator que a superprotegeu. Junto com Kevin Costner, participou do filme O Guarda-Costas, de onde se originou a canção que ninguém pode ignorar, I Will Always Love You. Além disso, gravou 6 novos singles para a trilha sonora. Por outro lado, o romance entre uma afro-americana e um branco rompeu as barreiras raciais da época. A canção era da autora Dolly Parton, mas a versão de Whitney tornou-se um dos singles mais vendidos da história. Outro sucesso que inclui o álbum é I Have Nothing, que também chegou ao topo e foi um sucesso de vendas em 1993 e foi nomeada como a melhor canção em os prêmios Oscar daquele ano. Paralelamente ao sucesso e ao trabalho como artista que não parava de prosperar, Whitney se permitiu amar. No mesmo ano e após a estreia de O Guarda-Costas, Whitney surpreendeu o show e se casou com o cantor Bobby Brown. Em 18 de julho de 1992, o casal se casou em Nova Jersey. Bob era um cantor de hip hop e uma das maiores estrelas do R&B. O casamento foi celebrado na propriedade da casa de Whitney em Nova Jersey. Seu vestido branco de renda de $40 mil com seu capuz trabalhado sobre a cabeça e Bob vestindo da mesma cor criavam uma imagem de revista. Eles se conheceram no Soul Train Awards em 1989, um evento de premiação focado em artistas afro-americanos, onde a cantora incomodava Bob batendo na cabeça dele para chamar sua atenção. Whitney o convidou para seu 26º aniversário e desde aquele momento se aproximaram e permaneceram juntos. Há uma pérola daquela noite que tem a ver com questões de classe e raça, colocando esses termos, é claro, 30 anos no passado. Bobby Brown se apresentou neste evento cantando e dançando de forma efusiva e foi aplaudido como uma superestrela, mas Whitney não teve a mesma aceitação. Quando ela foi indicada por seu single I Wanna Dance With Somebody, foi claramente vaiada e insultada. Isso tinha a ver com o fato de que, embora suas raízes fossem afro-americanas, ela era considerada branca demais para compartilhar essa comunidade. E isso era uma questão puramente racial. A cantora se tornou um produto de marketing que, de alguma forma, por sua rápida ascensão e por se cercar de artistas brancos, estava atraindo seu povo, mas obviamente isso nunca foi sua intenção. Whitney, depois de se casar, ficou grávida e em março de 1993 deu à luz sua filha, Bobbi Kristina, que seria sua grande companheira a partir daí. Ficou sabido que antes de começar a sair com Bobby, a cantora teve um pequeno romance com Jermaine Jackson e com o ator Eddie Murphy, outro bad boy do meio artístico. Inclusive, dizem que essa relação se manteve de forma esporádica enquanto ela já conhecia Bobby Brown, mas que Murphy a teria deixado plantada, o que acelerou Whitney a apostar em seu relacionamento com Bobby. Enquanto isso,
Brown seguia se encontrando com Kim Ward, sua namorada e mãe de seu segundo filho. Para não ir mais longe, e como prova disso, quando Kim descobriu o noivado de Bobby e Whitney, ela já estava grávida novamente, de 2 meses. O casal costumava ser surpreendido pelos paparazzis em situações comprometedoras. Ele era o garoto mau, e ela vinha intocável em sua carreira. No começo, a sensação era de que mantinham um relacionamento equilibrado e saudável, mas, como já sabem, às vezes as aparências enganam. Bobby apareceu no mundo de Whitney Houston para movê-la. Ela tinha uma vida totalmente controlada. Seu novo marido a ensinaria a dançar e a se soltar. Ele foi criado nas favelas de Boston aos seus 12 anos. Ela se deparou com muitas experiências que a cantora nem sequer viveu de perto. Aos 23 anos, Bobby já era pai de 3 filhos e tinha dezenas de histórias de vida que obviamente fascinavam Whitney Houston. Ele havia experimentado cocaína na sua infância precoce, mas se propôs a seguir em frente e conseguiu, tornando-se um milionário que ostentava seus pertences. Mas o casamento com Whitney Houston o ofuscou e ele passou a ser conhecido como o marido dela, o que Bobby não conseguiu suportar. Whitney era para o público em geral uma menina que havia sido criada em uma família religiosa, que frequentava a igreja, que participava dos corais e que mantinha um perfil baixo e solidário. Mas existia uma realidade escura e profunda que a atormentava há anos. Whitney Houston começou a consumir drogas aos seus 16 anos, junto com seu irmão Michael. Um adulto deu a eles um saco com conteúdo especial, maconha e cocaína. Durante o auge artístico da cantora, a presença de Bobby complicava as coisas. Tornou-se um risco, pois em questões de vícios, ambos eram propensos a acentuar esse lado que se supunha estar à margem de suas vidas. O casamento com Bobby estava se tornando publicamente caótico. Eles brigavam, mentiras apareciam e as drogas adornavam seus rostos castigados pelas intensas noites. Essa violência era visível, como foi o caso do retorno da cantora de sua lua de mel. Ela tinha na testa uma cicatriz de 7 centímetros, resultado do que depois se soube ser uma briga de casal. Bobby havia jogado um copo em seu rosto. Ela estava no centro das atenções dos jornalistas e sempre que podiam, ofuscavam sua fama com verdades que iam surgindo. Ficou sabido que minutos antes de seu casamento, ela foi vista aspirando uma linha de cocaína, o mesmo nas gravações do filme O Guarda-Costas. Mas a cantora não estava na boca de todos apenas por sua proximidade com as drogas, mas também porque suas preferências sexuais eram questionadas. Whitney teve uma confidente e amiga que sempre a acompanhou em sua carreira. Robin Crawford foi sua mão direita e chegou a ser sua assistente. Seu relacionamento começou em 1980, quando se conheceram em um acampamento de verão em New Jersey. Whitney tinha 17 anos e Robin 19. Prometeram cuidar uma da outra, e desde então foram inseparáveis. Mas no momento em que a carreira da cantora decolou, seu relacionamento teve que ser interrompido porque pensaram que isso poderia se voltar contra ela. A homossexualidade na década de 80 não gozava das mesmas liberdades que existem atualmente. Embora Cissy, a mãe de Whitney, considerasse que a relação entre duas mulheres não era aprovada pela Bíblia. Para elas, não existia nenhum rótulo de pecado, de lesbianismo ou de nada estranho. Simplesmente se amavam, se queriam e se cuidavam. Mas voltando às décadas de 90, enquanto a imagem de Whitney Houston se desvanecia por suas aparições públicas mais magra, com olheiras, desarrumada. Este detalhe do passado e seu gosto por mulheres não jogava a seu favor. A cantora estava devastada, presa na relação tóxica que mantinha com Bobby e no consumo de drogas. No meio de todo esse cenário estava sua filha Bobby, negligenciada e seguindo o ritmo de sua mãe. A pobre menina estava passando por uma infância difícil, devido aos problemas de vício de seus pais e à violência doméstica da qual era testemunha. Bobby havia aparecido em uma edição do American Music Award, levantada enquanto sua mãe cantava no palco. Desde aquele momento, ele se tornou uma pessoa pública. Em meados dos anos 90, Whitney havia feito o musical da Cinderela, produzido por sua própria empresa, e ganhou um Oscar em 1998, depois de ter cantado com Mariah Carey, When You Believe, single, que foi incluído no filme animado O Príncipe do Egito. Em 2000, lançou Whitney, The Greatest Hits, com os principais sucessos de seus 15 anos de carreira. Nos anos seguintes, continuou lançando discos, cantando muitas vezes com outros colegas, como por exemplo, Enrique Iglesias e George Michael, consagrando-se novamente como a número 1 em vendas.
Com o passar do tempo, por volta de 2002, Whitney já estava mais familiarizada com os meios de comunicação e reconheceu publicamente que sofria maus tratos por parte de Bob, seu marido, e admitiu o consumo de drogas. Mas alguém reapareceria da escuridão. O fantasma de seu pai. John Huston processou sua filha pela quantia de $100 milhões. Quando sua filha alcançou a fama, seu pai deixou de trabalhar no funcionalismo público para assumir a frente de sua carreira, gerenciando as contas e fechando os contratos. Há rumores de que durante todo esse tempo, John roubou muito do seu dinheiro e ela, ao descobrir, o demitiu. Como contra-ataque, ele a processou por uma suposta comissão de um contrato que ele mesmo havia fechado antes do ano 2000. Foi muito duro para a cantora, que decidiu finalmente nunca mais vê-lo. Em 2003, John morreu e Whitney não foi ao seu funeral. Ela não tinha conseguido perdoá-lo. Assim começava uma nova fase para a cantora, fase na qual decidiu se internar e priorizar sua saúde. Ele realmente queria sair das drogas. Em março de 2004, ele se internou em um centro de recuperação para viciados. Ela pediu aos seus entes queridos e fãs que orassem por ela e a apoiassem nesse momento tão importante. Permaneceu 5 dias e logo começou a turnê internacional. No ano seguinte, ela foi internada novamente, mas por 2 meses desta vez. Ele enfrentou grandes desafios durante a desintoxicação. Ele gastava grandes quantidades de dinheiro em medicamentos para acalmar as ansiedades que sentia ao se afastar das drogas. Em entrevista, a mãe dele expressou medo de que ele morresse de overdose devido às recaídas que enfrentava. Nada mais longe do que estava prestes a acontecer. Manteve-se à margem de exposições públicas e no final de 2006 reapareceu ao lado de seu produtor Davis. Em abril de 2007, divorciou-se de Bobby Brown e obteve a custódia da filha. Continuou gravando discos e realizando turnês, batendo os recordes aos quais estava acostumada. No ano de 2020, se consagrou como a primeira artista afro-americana a conseguir 3 discos de diamante. Em fevereiro de 2012 estava programada a festa dos prêmios Grammy. Em 9 de fevereiro, Whitney ensaiava com outros cantores para o evento. Naquela noite, ela cantou com Kelly Price, sendo sua última apresentação em público. No dia 11 de fevereiro, ela foi encontrada inconsciente na banheira do seu quarto no hotel em Beverly Hills. Inicialmente, as causas eram desconhecidas, só se sabia que ela estava submersa na banheira enquanto seu guarda-costas e sua cabeleireira estavam no quarto esperando. Devido à demora, a cabeleireira entrou e a encontrou lá. Chamaram os serviços médicos e, quando chegaram, realizaram as respectivas manobras de ressuscitação cardiopulmonar durante 20 minutos, sem sucesso. Whitney Houston faleceu aos 48 anos. Após a autópsia, seria revelado o triste destino da cantora. Encontraram cocaína e outros tipos de medicamentos como Benadryl, cannabis, Xanax e Flexeril. Essas substâncias combinadas com o álcool fizeram com que a cantora adormecesse e se afogasse, sem qualquer reação. Outro dado que surgiu da autópsia foi que seu septo nasal estava perfurado como consequência do uso frequente de cocaína. Dias após a morte de Whitney, sua filha Bobby desmaiou e foi internada. Ela também tinha problemas de vícios e recaídas. 3 anos depois que a voz de uma das cantoras mais reconhecidas do mundo se apagou, Bobby Brown faleceu após ter estado por 6 meses em coma induzido. Para milhares e milhares de admiradores, principalmente nos Estados Unidos e nas comunidades negras, a lenda de Whitney Houston é intocável e se mantém firme no topo da música. Espero que tenham se interessado pela morte e vida de Whitney Houston. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Vou deixar alguns vídeos para continuarem a maratona. Sem mais, me despeço, sou Magnum Efisto. Nos veremos no próximo vídeo. Adeus!